nós vamos falar das vantagens do treinamento positivo nesse nosso programa Tutor 2021, que tem como proposta maior trazer informação de qualidade no que diz respeito a treinamento de cães e assim os tutores, né, continuarem treinando de forma mais assertiva os seus cães e a galera que é dono passar a vestir essa camisa, né, de tutor 2021, tá bom? Você que está participando a primeira vez da nossa live, não perde a oportunidade de dar uma olhada nas outras. Tem muito conteúdo bacana lá. E para a galera que já está acompanhando aí essa trajetória, né, esse nosso programa, Tutor 2021, já assistiu, já sabe do conteúdo, da qualidade das informações e tem muita gente colocando em prática aí, inclusive tem gente mandando muito bem que podia e olha só, tem muita gente me enchendo de orgulho, tá? Bem que podia do mais simples ao mais avançado, tá bom? Então, meus parabéns para esses tutores aí super engajados. Então é isso, essa é a minha saudação, então vamos começar, né, galera? Assim, o título, ele muita galera que pode, sei lá, ouvir isso, vantagens do treinamento positivo, muita gente pode julgar o conteúdo pelo título, mas eu vou dizer uma coisa para você. O treinamento positivo, ele nos surpreende, tá? Ele nos surpreende de tal forma que se você trouxer mesmo o treinamento positivo para o seu cachorro, sabe o que vai acontecer? Você vai começar... Essa técnica, ela é tão maravilhosa que me fez ver a vida com outros olhos. Juro para vocês. Eu acho que se a pessoa ela trouxer essa filosofia de vida, tá bom? Eu gosto de chamar assim, o reforço positivo, o positivismo, ele precisa ser encarado como uma filosofia, né? Digamos como uma doutrina, porque se você traz ele para sua vida, gente, tanta coisa boa acontece, você passa a enxergar tanta coisa boa, como por exemplo, o simples fato de você ter saúde, você passa a agradecer muito por ela, porque é a maior riqueza que se tem, né? O fato de voltar para casa, isso é reforçador. Eu acho que o nosso combustível para nós termos as nossas emoções bem estabilizadas é justamente a gente estar sendo reforçado por coisas boas, né? Tá se afastando de coisas ruins, coisas amargas. Então, se a gente trouxer de fato isso para nossa vida, vai gerar bons frutos. E você imagina adotando isso no treinamento do seu cão, o que não pode surgir, né? Então, é justamente sobre isso que eu vou falar. E aí, quando a gente fala de treinamento com reforço positivo, a gente já sai totalmente daquela esfera de que o meu cachorro precisa se estressar, o meu cachorro precisa sofrer, o meu cachorro precisa de imposição, como muitos, infelizmente, ainda acreditam, né? Mas aí o reforço positivo veio para mostrar uma opção bem melhor. Então, assim, o que eu sempre escuto falar de algumas pessoas, até mesmo de treinadores. Eles dizem que o treinamento positivo, ele é limitado. Eu, particularmente, eu já discordo totalmente dessa opinião, né? dessa posição. Eu não vejo nenhuma limitação no treinamento positivo. A única limitação que eu vejo, não se ofendam, mas assim, eu acho que o treinamento positivo, ele é para pessoas pacientes, para pessoas que gostam de usar a cabeça. Então, se uma determinada pessoa chega para você, chega para mim e fala que o reforço positivo, ele é limitado, eu acredito que ele é limitado mesmo pela falta de informação e não pela técnica em si. Outra indagação também, outra coisa que as pessoas, outra afirmação que as pessoas falam é que o reforço positivo ele só serve para ensinar coisas boas, né?
e não serve para ensinar coisas, só serve para ensinar coisas boas, mas coisas mais difíceis, como comportamentos desconfortáveis, o reforço positivo não tem nenhuma função, nenhuma finalidade. Eu já discordo totalmente, porque a proposta do reforço positivo é ele ampliar o repertório comportamental. E naturalmente, à medida que você vai dando sentido para um comportamento, 2 ou 3, ou seja lá quantos for, ele naturalmente vai ganhando um sentido bem melhor do que aquele comportamento que gera estresse. A única coisa que as pessoas elas esquecem é que quando elas afirmam que o reforço positivo ele não serve só serve para ensinar coisa boa, mas não serve para substituir ou reverter comportamentos ruins, eu penso que essas pessoas elas esquecem de analisar o comportamento ruim em si, né? Porque assim, o que é analisar? É a função daquele comportamento. Olhar se aquele comportamento, primeiro, ele está sendo motivado por medo, se ele está sendo motivado por posse, tá bom? Se ele está sendo motivado por ansiedade, se ele está sendo motivado por punição. Aí sim, depois que você analisa toda a estrutura onde aqueles comportamentos desconfortáveis foram construídos, aí você consegue pegar o reforço positivo e criar uma base mais sólida, tá? Então eu acredito muito nisso e eu te convido a acreditar. Não é porque seu cachorro é velho que ele não vai aprender, não é porque seu cachorro é filhotinho que ele não vai aprender, não depende da idade e muito menos da espécie, tá? Eu já falei anteriormente que o reforço positivo alinhado com boas ferramentas, você pode fazer uso dele em qualquer lugar do planeta, tá bom? Então assim, gente, e aí o que é treinamento com reforço positivo? O que é esse treinamento? Qual que é a base dele? A base dele, pessoal, é a recompensa. Isso mesmo, a recompensa, a motivação. Olha só que legal, você já imaginou se a sua vida não tivesse nenhuma motivação? Como seria ruim, né? Olha só, tenta imaginar você enclausurado dentro de um quarto, sem celular, sem TV, somente com alimentação. Só isso, só água, comida e banheiro. Só isso, 3 dias. 3 dias em um lugar com esse caráter. Gente, eu garanto, com a sua presença em si somente, não vai ser reforçadora. Você vai começar a desenvolver, o indivíduo vai começar a desenvolver níveis bem acentuados de ansiedade, o indivíduo vai se estressar. Então, assim, eu penso que a base emocional, eu digo uma base emocional que flua bem, tá bom? Que não gere estresse, ela precisa de reforçadores. Porque se não existir reforçadores, o caos emocional se instala, entende? Então eu prefiro encarar o reforço positivo como uma peça fundamental. E aí quando você fala de recompensas, você vai trazendo para os cães, você vai ter uma variedade de recompensas que vão ser encontradas em palatabilidade, vão ser encontradas em brinquedos, vão ser encontradas em ambientes, vão ser encontradas em brincadeira, vão ser encontradas em palavras, tá? Então, dependendo do seu cachorro, você pode estar usando aí uma cadeia muito grande de reforçamento. Basta você ter uma percepçãozinha mais aguçada e se não tiver, sabe o que o reforço positivo faz? Ele molda sua mão para que você melhore, porque aqui para nós, eu já tive outros borders, mas eu garanto para você que nenhum deles foram tão bons quanto a Gap. E até hoje, nenhum deles, futuramente, eu posso te afirmar que nenhum deles vão ser tão bons quanto a Sky. Sabe por quê? Porque à medida que você coloca sua mão na massa
de forma correta, usando o reforçador positivo, tá bom? Você começa a melhorar muito a sua forma de treinar. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, olha, não esqueçam de praticar. E quando eu falo não esqueça de praticar, não é só para beneficiar o cão, não. É para beneficiar uma desenvoltura melhor no que diz respeito à técnica, entendeu? Então, eu respeito muito o tutor que pega ali do seu dia 10 minutinhos e vai treinar o seu cachorro. Eu respeito muito o cara que se esforça para elaborar um treino bacana. Eu respeito muito a galera que me envia bem que podia. Eu acabei de receber um bem que podia de uma aluna, que foi aluna minha lá em Portugal. Ela fez um vídeo, eu achei sensacional, vou até repostar. Teve gente enviando bem que podia, ensinando o cachorro a aceitar melhor o interior do carro. Teve gente que ensinou bem que podia, o cachorro abrindo a caixa de transporte, entrando, fechando, indo para a calçada, indo para a mesa, que é o target. Então, assim, eles não conseguiram estruturar isso de outra forma sem um reforço positivo. Então, assim, palmas para você. Então, quando eu falo pratica, pratica de verdade. Você vai ver que você vai melhorar muito sua mão, porque o reforço positivo te ajuda até nisso, gente. Então, assim, agora vamos para essa diferença. E aí, essa diferença que eu vou falar de treinamento positivo para treinamento punitivo, ela é baseado com certeza na ciência. Quando você faz uso do treinamento positivo, você aumenta o repertório comportamental do seu cão de forma alegre. Seu cachorro ele passa a aprender com prazer. Seu cachorro ele vai criar um vínculo muito forte com o agente positivo. Olha que legal. E outra coisa, o seu cachorro ele vai se tornar aquele indivíduo pensante. Isso, o que eu tenho que fazer para ele me reforçar? O que eu tenho que fazer? E aí, de acordo com aquilo que você construiu, você vai começar a observar que seu cachorro ele vai exibindo um truque, 2, 3, ou vai para a cama, ou não vai, ou deita, ou não deita. Ele vai fazer alguma coisa para que você o reforce. Olha que negócio legal, olha o que o treinamento com reforço positivo desenvolve. Desenvolve um cãozinho que toma atitudes. E aí, quando a gente fala de atitudes, a gente tem que lembrar que com ou sem treinamento, seu cão vai ser aquele cara que vai tomar atitude motivado por alguma coisa. Por isso que eu digo, pratique, porque se você não praticar, ele vai aprender a subir na mesa. Se você treinar, ele vai aprender a não subir na mesa. Se você treinar, ele vai aprender a não pular nas visitas. Se você não treinar, ele vai aprender a pular nas visitas. Porque o cão ele é uma espécie que gosta de se comunicar. Então, a grande sacada do reforço positivo é que ele vai lapidar toda essa comunicação, né? Já o treinamento com punição, olha que negócio interessante. O cachorro ele perde totalmente a empatia pelo agente punitivo. O cachorro evita demais se comunicar. Algumas pessoas elas têm a impressão da seguinte forma: quando seus cães são treinados com punição, elas dizem: o meu cachorro ele está muito quieto, né? Depois que eu comecei o treinamento, eu tenho observado ele muito quieto. Mas na realidade essa quietude, tá bom? Não é nada mais, nada menos do que medo de se expressar. Só isso. Medo de tomar um tranco, medo de tomar uma borrifada, medo de tomar um choque, medo de tomar um susto. E aí, o cachorro, ele diminui muito o repertório de comunicação, tá bom? E aí, isso é bem estressante para o cachorro. Além do que, você desenvolve outras emoções negativas, você aumenta o cortisol. Outra coisa também que o treinamento punitivo gera são comportamentos estereotipados.
tá bom? Não sei se você já ouviu falar nisso, mas assim, o que é comportamento estereotipado? É aquele cão que ele repete constantemente o mesmo movimento, sem nenhuma função aparente. Aqueles cães que correm atrás das patas, ou da cauda, aqueles cães que lambem muito a patinha, aqueles cães que eles exibem constantemente esses comportamentos repetitivos o dia todo. Isso é comportamento estereotipado, que pode ser também fruto de punição, se o seu cachorro não tiver nenhum problema neurológico, tá bom? E aí a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de punição, gente, porque às vezes o proprietário, o dono, ele não é aquele cara punitivo, tá? Mas a punição, ela se instala no ambiente também. Você já viu aquele cãozinho que não pode ficar sozinho em casa, que chora, que late, que destrói as coisas? Nesse exato momento, o ambiente, ele ganhou esse caráter, tá bom? Então a gente tem que prestar muito atenção, tá? Nessa linha tênue entre punição e reforço positivo, tá bom? Então, a minha observação é essa, que você tem que prestar muita atenção e abrir mão de todo e qualquer princípio punitivo, tá certo? Então vamos lá, gente. E aí, quando a gente se depara com dois caminhos, um caminho em que a ciência prova, tá bom? Que aumenta o repertório, não prejudica, aumenta a empatia, o cachorro passa a fazer as coisas com muita alegria. E aí tem aquele outro caminho, que a ciência também mostra o seu subproduto, que do ponto de vista emocional é totalmente prejudicial ao cachorro. O cidadão fazer uso de punição, aí eu já sinto muito pela vida do cãozinho dele. E é uma coisa totalmente sem sentido algum. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava que ela não concordava com o meu ponto de vista. Eu, lógico, para quem me conhece de perto sabe que eu não gosto de discussão, mas a única coisa que eu pude falar é que eu respeito seu ponto de vista, mas eu não vou deixar no que a ciência do comportamento ensina. E de fato, eu não vou abrir mão pelo que a ciência do comportamento ensina, prova, tá bom? Por opiniões alheias ou de senso comum que está espalhado por aí. Então, muito cuidado com quem você escuta, muito cuidado com quem você, com quem você compartilha suas ideias de treinamento, porque para muita gente essa filosofia pode ser uma zombaria, né? Quando na realidade não, de forma alguma. E aí, gente, vamos aqui. E os itens básicos para iniciar o treinamento positivo? Eu diria clicker. Clicker? Isso mesmo, eu diria clicker. Porque se você dominar, gente, olha, se você dominar essa ferramenta, que inclusive já fizemos uma live sobre, tá bom? Sobre carregamento, sobre como usar. Você que não assistiu, você precisa assistir a live sobre clique para você ter noções melhores de como utilizar essa poderosa e eficiente ferramenta. Então, eu diria clique, petisqueira e material de passeio. Olha só, só abrindo uma observação aqui. O reforço positivo, ele é tão incrível que você consegue manejar ou manusear qualquer espécie, seja ela selvagem ou doméstica. Eu vi um vídeo de um treinador que ele precisava aplicar a medicação na veia de um tigre adulto. Aí eu te pergunto, com força, com imposição, você vai deixar eu fazer porque quem manda aqui sou eu. Você acha que ele conseguiria? Lógico que não. No mínimo, ele ia ser devorado, tá bom? Pelo tigre. E aí, olha o que foi que o cara fez. Eu vou te dar um exemplo aqui. Pegar aqui, só um instante. Isso se chama um clicker stick. O tigre, ele precisava colocar a pata numa janelinha da grade.
onde ele estava no zoológico. E aí o tigre a gente sabe que é um caçador inato, né? Aí o que foi que aconteceu? Esse clicker stick, o que o treinador fazia? Fazia o tigre acompanhar. E aí quando o tigre tocava a pata na ponta, ele clicava e dava carne. Ele ia clicando e dando a carne, ia clicando e dando a carne. De repente o tigre começou a acompanhar. Depois ele colocou isso na caixinha, o tigre foi lá, colocou a pata e com muito treinamento o tigre começou a colocar a pata e deixar. Ele foi lá e conseguiu, resumidamente, ele conseguiu, através do reforço positivo, sem estressar aquele animal selvagem, a aplicar a medicação. E o que foi que ele usou? Clicker. Então assim, eu te aconselho a aprender a usar essa ferramenta. Petisqueira. Uma petisqueira boa, gente, e isso é fundamental. Não, porque a petisqueira ela vai te ajudar ao teu cachorro a ele não se dispersar com aqueles petiscos que podem acidentalmente cair no chão. Então a petisqueira seria uma forte aliada. E material de passeio, que seria peitoral e guia. E ainda vou te dar uma dica extra do material. Sempre que você estiver treinando o seu cachorro, aquilo que eu sempre falo, vai para um ambiente neutro, tá bom? E aos poucos vai adicionando as distrações. E você sabia que a guia solta, ela pode ser uma distração para o seu cachorro? Isso mesmo, você colocar o material e acoplar a guia e deixar a guia solta, ela pode servir de distração para o seu cachorro, tá bom? Seu cachorro às vezes vai pisar, então ele pode olhar para ela, tá bom? Então eu uso muito isso aqui. E ainda vou dizer mais, à medida que ele não reagir mais à guia que está arrastando e fazendo barulho, você pode pegar qualquer outro objeto e ir amarrando na ponta da guia. Tá bom? Então isso tudo são informações que você pode estar adicionando, tá? Para você fazer as distrações não terem efeitos sobre o seu treinamento com o seu cachorro. Então, os principais elementos para treinamento positivo, para o treinamento positivo dar certo. Além de você ter as ferramentas, você precisa dos elementos. Eu diria 3 elementos, que do meu ponto de vista são os principais, que seria consistência, paciência e autocontrole. Isso. Olha que legal. O treinamento positivo, o treinamento com clique, ele vai estruturar em você esses 3 elementos. Sabia? Porque se você não tiver esses 3 elementos, você não vai evoluir no treinamento positivo. Porque você precisa. Você precisa ser consistente, você precisa ser paciente e você precisa ter autocontrole. Aí sabe por quê que os caras falam que o treinamento com reforço positivo não funciona? Porque as pessoas não lidam bem com frustração. Pode procurar a fundo. Se você cavar, a galera que fala que reforço positivo não funciona, a galera que fala que reforço positivo não reverte comportamento ruim, comportamento bom, pode ir atrás, que são pessoas impacientes, tá bom? São pessoas que não têm autocontrole e aí são pessoas que se frustram e aí por isso elas dizem que não resolve. Agora, se você é consistente, é paciente e tem autocontrole, não tem para onde correr. Porque o contrário do que se fala, o treinamento positivo, eu diria que ele é um tijolinho após o outro, um tijolinho após o outro, um tijolinho após o outro, um tijolinho após o outro. Então, para você conseguir construir esse repertório acoplando pequenas informações uma na outra até ter um todo, resultado total, tá? Você precisa disso. Já tem muita gente que não tem paciência e parte logo para a ignorância. Aí acaba que o cachorro se fecha e aí pronto. Tchau, adeus, desenvolvimento no que diz respeito a treinamento, né? E aí, gente, eu quero aqui falar também sobre alguns mitos, né? Existem sim mitos sobre o treinamento positivo. Há coisas que o cachorro não aprende com o positivismo. Como falei anteriormente, discordo totalmente disso, né? E
Em partes, concordo. Vou já te dizer porque concordo. Há coisas que o cachorro não aprende com o reforço positivo. Isso, com o reforço positivo o cachorro não aprende a ser ansioso, com o reforço positivo o cachorro não aprende a ser agressivo, com o reforço positivo o cachorro não aprende a ser destrutivo, com o reforço positivo o cachorro não aprende a te puxar na guia, com o reforço positivo o cachorro não aprende a atacar outro cachorro, com o reforço positivo o cachorro não aprende a pular nas visitas. Quer que eu continue? Eu continuo aqui. Então assim, esse mito aí, não existe de forma alguma. E o outro mito também, o treinamento positivo não consegue reverter comportamentos indesejados. De fato ele não consegue fazer isso, ele faz melhor. Porque olha só, segue a lógica. Digamos que o cachorro, geralmente, quando a galera fala comportamentos indesejados, geralmente está ligado à agressividade, à ansiedade, tá bom? Pode ir atrás disso aí que está ligado a essas coisas, a puxar na guia. Então, quando o cidadão afirma isso para mim, primeiro que ele não olha a função, como eu falei anteriormente. Gente, aprendam isso, aprendam, vocês vão sair dessa posição. A galera que aprende essa habilidade, ela vai parar em definitivo de afirmar coisas ou titular os cachorros sem antes olhar a função do comportamento. Então, a galera que faz isso, elas não olham a função do comportamento. Porque se você olhar a função do comportamento, cachorro reativo, por que ele é reativo? Vai olhar porque ele é medroso. Tá? Por que o cachorro puxa na guia, que são os comportamentos desconfortáveis? Porque a tensão da guia tem um histórico de reforçamento positivo. Por isso o cachorro puxa na guia, entende? Inclusive, eu estou devendo um vídeo super bacana que eu estou estruturando sobre o junto, tá? Eu tenho várias formas de ensinar o junto, mas eu vou passar uma forma bem eficiente para você. Para muita gente vai dar certo. Então, assim, essa história de que ele não reverte sim, filho. Porque se você pega um comportamento, você tira o que reforça e você constrói uma alternativa totalmente incompatível e totalmente estruturada com reforçamento positivo, naturalmente isso vai sendo substituído. É natural. Eu treino cachorros que antigamente, quando eu ia dar aula para eles, o primeiro comportamento deles era pular, morder, aquelas mordiscadas. Hoje, não. Hoje ele vai pro lugarzinho dele, hoje ele vem sem eu pedir. Ele senta, não pula. Cachorros que destroem objetos, tá? Tem cães que eu treino que eles pegam os objetos espalhados na casa e levam para o dono. Entendeu? Então, assim, reverte ou não reverte? É óbvio que reverte. Outro mito, gente. O tutor fica refém do petisco pro resto da vida. Gente do céu, pense numa mentira cabulosa. Olha, deixa eu te explicar o esquema de reforçamento, pelo menos o meu. Reforço contínuo no processo de construção. Reforço intermitente quando o cachorro já aprendeu. E aí eu decido depois do reforço intermitente quando que eu vou dar ou quando que eu não vou dar. Exemplo, tem treinos que eu faço com a gap, eu termino o treino, não tem recompensa. Nossa, que triste. Não. Se você estrutura todo o seu treino com reforço positivo, o convite a treinar já é reforçador. Olha que legal, tá? A sua interação passa a ser reforçadora. Eu já fiz vários treinos com ela sem aquilo que ela adora, que é a bolinha. Só que a bolinha, ela tem uma relação muito próxima comigo, entende? Então, assim, é natural que eu ganhe sentido de reforçamento positivo se eu fizer uso, de fato, do positivismo, tá? Então, não existe essa história de que você vai se tornar refém. Quando a galera fala, vamos se tornar refém do petisco, aquela coisa toda, é porque a galera não tem paciência de construir. Por isso que a paciência, consistência e autocontrole é muito importante nesse processo, tá? Agora, olha que legal.
Quais os erros vão estressar o cão no treinamento positivo? Existe? Existe sim. Você lembra que eu falo para você, olha, faça treinos curtos, treinos de 10 minutos. Passando disso, seu cachorro pode começar a sentir dores musculares. Isso mesmo, tá bom? E existem alguns sinais que teu cachorro está sentindo dor muscular. O primeiro sinal, o que fica estampado é ele baixar a cauda. Por mais que você não esteja brigando, por mais que você esteja ali chamando ele, se você passar do limite dele, ele vai começar a sentir dores musculares. Ele pode começar a sentir dores musculares. Outra coisa também, a necessidade de oxigenação. Por isso que seu treino precisa ser curto. Por quê? Porque se seu treino for longo, outro fator aversivo que vai ser instalado é a necessidade de beber água, tá bom? Então, seu treino positivo, se ele não for bem elaborado, bem estruturado, bem pensado, bem programado, sem você perceber, essas coisas elas podem estar sendo adicionadas no seu treinamento. Então, muito cuidado nisso, tá bom? Olha só, outra coisa também que é totalmente errado no treinamento é você querer acelerar o processo. Falei quase nesse instante sobre paciência. Sabe por que acelerar o processo não é legal? Por mais que você, nossa, eu quero muito que ele aprenda. Eu estou ensinando um truque aqui para Gap, que eu vou até falar para vocês, que ela fazer o bananeira. Eu nunca ensinei isso para nenhum cão meu, mas olha como é importante você praticar. Eu já tentei com vários e não consegui. Só que um pouquinho do que eu aprendi com um pouquinho do que eu aprendi com outro, um pouquinho do que eu aprendi com outro, me ajudou muito a construir nela esse truque. Então ela já está dando 4 passos fazendo bananeira. Então assim, eu fico ansioso, eu quero logo que ela dê 10, eu quero logo que ela dê 10, eu quero logo que ela dê 10. E gente, não rola. Quando eu fico muito empolgado, que eu peço assim uns 7 passos, ela já desce. Por quê? Porque precisa de tempo para maturar as coisas, entendeu? Então, acelerar o processo é totalmente errado, não rola, vai totalmente contramão, tá? E aí, durante todos esses anos de treinamento, eu desenvolvi 3 regras. Olha que negócio legal, como é bom praticar. Eu desenvolvi 3 regras que são totalmente poderosas para você fazer uso e ter sucesso no seu treino. São 3 regrinhas simples que, se você colocar em prática, você vai ter grandes resultados. Primeira regra, olha que legal. Comece sempre. Vai iniciar o treino agora. Comece sempre por algo que o seu cachorro já conhece. Isso mesmo. Se você começa o seu treino por algo que o cachorro já conhece, já domina, ele não vai se sentir inseguro, ele não vai se sentir que ele está em conflito, ele não vai se sentir que ele precisa daquela necessidade de sair porque ele não sabe o que você está pedindo, tá? Então comece sempre por algo que ele já domina. Segundo passo, você vai agora para comandos que ele ainda não aprendeu, ou seja, para comandos que estão em construção. Isso mesmo. E aí, se seu treino for 10 minutos, quando você partir para a segunda parte, tá bom? A segunda regra, você tem que botar aí uns 2 a 3 minutos somente. E aí, terceiro e último passo é você pedir para ele executar aquele movimento que ele mais gosta. Ou seja, você começa com o cachorro dominando a situação, você começa com ele dominando, depois você vai para algo que ele está aprendendo, que pode, se você não tomar cuidado, pode correr um risco dele conflitar ali. Depois, antes dele conflitar, você já parte para algo que ele adora fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Teu cachorro sempre vai treinar com a caudinha lá em cima, abanando, porque você não permite que ele conflite, que ele entre em conflito de ideias, entendeu? Então, pegue essas 3 regras, que se você gosta do meu trabalho com os meus cães, é isso.
que eu faço, tá bom? Então assim, olha que legal. Eu tenho aqui, gente, experiências também. Se eu for comentar com vocês experiências de tutores que fizeram uso de reforço positivo, vocês vão ficar assim surpreendidos. Eu peguei um caso de um rapaz que ele tem uma West, que ele chegou para mim e disse: olha, eu queria saber de você se eu já posso contratar os seus serviços, que a minha cachorra ela só tem 50 dias e disseram que o cachorro não aprende, mas como eu tive boas indicações suas, eu quero perguntar a sua opinião. Gente, aí eu fui para onde? Vocês acham? Eu fui logicamente para o que a ciência fala, tá bom? Então, se a ciência diz que eu tenho que explorar o máximo possível a janela de imprint, eu vou explorar o máximo possível a janela de imprint. E aí aconteceu que o treinamento é maravilhoso, evoluiu pra caramba. Hoje ele agradece muito, tá muito feliz com a cachorrinha. Apartamento novo, a cachorrinha não destrói absolutamente nada da casa deles, destrói o que é dela, mas deles não. Outro exemplo também é de um border filhote, né? Esse border, ele foi para uma família, estava com uma família e depois foi para outra família que ele não tinha nenhuma convivência, não tinha empatia, e aí ele foi para essa família. A primeira aula eu ensinei como que se usa reforço positivo. Gente, o cachorro, a dona fala que o cachorro tá uma maravilha. Tem 3 crianças, ele não brinca de morder as crianças, ele não brinca de pular nas crianças, ele não destrói a mobília, tá? E aí eu fiz um vídeo de 7, eu fui dar uma aula e eu fiz um videozinho de 7 minutos dessa aula. Você precisa ver. Eu pedi a permissão para postar, depois eu vou postar. A evolução do cachorro. 2 crianças, tá? Pegando um border filhote. Sabe como é border filhote, né? E conseguindo se comunicar com ele de forma saudável e prazerosa. Então, o reforço positivo, ele traz essa vantagem, que se o cachorro sai de um ambiente e vai para outro ambiente que ele não conhece, mas que esse ambiente que ele não conhece, ele é abraçado pelo reforço positivo, ele com certeza não vai sentir falta de outros reforçadores que tinha na família anterior, tá bom? Então, a mudança, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mudança de ambiente, ela não influencia no comportamento do cachorro se o ambiente for reforçador, tá? Então, é isso. O que eu tinha para falar sobre reforço positivo era isso para você. Eu sei que é um assunto muito amplo, mas as informações que eu passei para vocês do meu ponto de vista de treinador são informações bem valiosas. Não acredite em punição. Se o cidadão chegar para você dizendo que punição funciona, não funciona. Vá por mim, tá? Fazer igual um conhecido meu falava: cola em mim que você passa de ano. Tá, gente? Agora, vamos para as nossas perguntas, né? Pronto, olha essa pergunta aqui, é bem interessante, gente. Tem adestrador positivo que fala que não pode nem falar não pro cachorro. O que você pensa sobre isso? Existe o que nós chamamos de marca de não recompensa, né? Só que assim, eu não gosto de usar esse termo. Esse é um termo muito usado por treinadores positivos, né? O não como uma marca de não recompensa. Eu prefiro fazer o seguinte: quando você vai falar não para o seu cachorro, a função desse seu não é fazer com que ele pare de fazer o que ele está fazendo, correto? Né? O não, gente, ele não pode ter esse caráter. Pare agora! Você não vai conseguir. Você pode até conseguir ali, dependendo do seu grau de energia que você vai disponibilizar, energia negativa. Mas, gente, quando ele tiver a chance de fazer escondido, meu Deus, ele vai fazer na hora, tá? E aí, o que é que eu sempre aconselho a você fazer? Você pode fazer o seguinte: usa não,
mas adiciona ou não algo bom, tá? Algo reforçador. Adiciona ou não um pedaço de carne, mas assim, você tem que ser muito rápido. É aquilo que eu sempre faço com os meus clientes. Não brigue com ele se ele pegou a tua chinela. Faz o seguinte, cara, quando ele pegar a tua chinela, troca. Cria situações para ele pegar objetos, tá? Para tu não falar o não, ou se falar o não, que o não tenha sentido reforçador. Aí você pega e fala assim: ai, Átila, mas se eu falar o não e der algo bom, será que eu não estou reforçando o meu cachorro a fazer aquilo que eu quero que ele pare? Não. Depende muito do que você vai ofertar depois do não pronunciado, tá? Agora você chega assim: oh, não faz isso. Aê, garoto, muito bom. Isso não é o suficiente, tá bom? Porque às vezes aquilo que ele está fazendo é tão reforçador que uma passada de mão na cabeça dele não substitui, tá bom? Então, quando eu peço para você chegar e falar assim não e reforçar muito ele, é para você desfocar ele daquela atividade e retirar aquele objeto do alcance dele, tá? Ou retirar ele daquele ambiente, tá bom? Vamos lá para outra. A minha borda, ela faz tudo por uma bolinha. Truque, comando. Continuo com a bolinha ou petisco? Eu usaria a bolinha para aquilo que ela já sabe fazer com maestria. O petisco eu usaria para estar construindo coisas novas. Eu acho muito interessante, porque o petisco ele desenvolve muita concentração, tá? E a bolinha, muita rapidez. Então eu acho que se você conseguir juntar essa ordem, daria super certo. Você faria um golaço. Eu encosto mais aqui o meu rosto, porque eu não enxergo, a letra é tão pequenininha. Olha só, gente, suas perguntas que requer algo mais elaborado, uma técnica maior, eu acho legal. Átila, queria que você falasse do positivo com cachorro reativo. Aqui tá difícil. Olha, olha só que legal. Sabe como que você pode agir com cães reativos? É outra coisa, né? Os treinadores punitivos, eles não acreditam que o reforço positivo ele consegue resolver problema de reatividade. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Sempre que seu cachorro exibir a reatividade, preste bem atenção. Isso pode ser complexo, mas eu vou explicar, tá, gente? Sempre que um cachorro exibe reatividade, essa reatividade ela precisa em partes ser reforçada. Deu um nó? Pois eu vou te explicar. Quando o cachorro exibe comportamento reativo, a única função, a função assim universal é o distanciamento. Agora olha que legal. Se o cachorro ele exibe a reatividade e para de exibir a reatividade quando se distancia daquele estímulo que está causando aquele comportamento agressivo, eu sempre vou tomar cuidado nisso. Então, se ele exibe a reatividade e você se afasta, ele para de exibir, tem a galera que fala: mas você exibiu, você reforçou a reatividade do cachorro. Oxe, eu trabalhei a função do comportamento do cachorro, porque eu sei que se ele exibe a reatividade, eu não tiro ele daquela zona de conflito, sabe o que vai acontecer, querido? A reatividade ela vai ganhando outras proporções. Digamos que a reatividade é como se fosse um músculo. À medida que você movimenta, à medida que ela se energiza, à medida que ela entra em ação, ela vai crescendo. Agora, olha que interessante. Se você dificulta muito o comportamento reativo, a exibição de tal, gente, você vai ver que naturalmente o cachorro não vai ter a necessidade de exibi-la. A prova disso é um border que eu treinava. Eu mudei de ambiente, fui para outro ambiente. Nesse primeiro ambiente o cachorro exibia muito o comportamento reativo. Fui para outro lugar, não condicionado ainda. Passavam cães, ele passava ainda a atacar, mas à medida que eu fui respeitando a distância,
Gente, vocês precisavam ver as últimas aulas. O cachorro, ele não se sentia à vontade nas primeiras. Nessas últimas aulas, o cachorro deitava na grama e ficava se reforçando, se esfregando na grama. E cachorro passando do lado dele. Agora, por que ele não reagia? Porque eu respeitei o limite de distanciamento. Então, cães reativos, você precisa ter muito cuidado na exibição. Primeiro, ele exibiu. Vou me afastar, vou reforçar. Porque à medida que eu reforço, ele sai daquele estresse. Então é isso que ele está procurando. Ou eu não quero esse estresse, me tire daqui, entende? Então se é isso que você está procurando, eu vou te dar isso, entendeu? Eu tenho o costume de falar que treinamento para cães reativos é muito complexo. Você precisa ter muita sensibilidade, precisa entender muito a função do comportamento, tá bom? Então eu espero que eu tenha ficado claro, aliás, espero que eu tenha sido claro para você, tá? Obrigado pela pergunta, eu achei super interessante. É possível usar o treinamento positivo para mudar algum comportamento que o cão desenvolveu com o treinamento punitivo? Eu acho que é isso que a Mel queria perguntar. Com certeza é. A única diferença é que você tem que primeiro fazer o cachorro confiar num novo agente, né? Mas aquele cara, olha como o cachorro é incrível, gente. Se ele está sendo treinado por um treinador punitivo e esse treinador punitivo ele muda totalmente a filosofia de treinamento dele, diz agora eu acredito no reforço positivo e eu vou treinar, ele pode fazer o cachorro evoluir, ele pode fazer o cachorro mudar. É lógico que o cachorro vai precisar de tempo para passar a acreditar nele novamente, mas com certeza, sem sombra de dúvida, acontece. Tá? Só que é um processo, né? E aí é justamente esse processo onde as pessoas pisam na casca de banana, porque não são pacientes, não tem autocontrole, não tem consistência e aí acaba culpando a filosofia em si, né? Quando na realidade não é culpa dela. Vamos lá para outra pergunta. Isso é uma dor de muita mãe. Você viu aquele exemplo que eu falei da família que tem 3 crianças? No vídeo eu falo o seguinte, olha, você não pode brincar com o cachorrinho correndo, tá? Só que eu já tinha dado umas dicas para a mãe dela de imediato. Gente, tem uns pais que eles são, caraca, são sensacionais, sério. Aí a filhinha foi e disse assim, não tio, mas quando eu corro com o macaquinho arrastando no chão. Aí eu achei assim, nossa, você tá de parabéns, sério. Porque assim, quem estimula os cães filhotes, principalmente border, a morder as crianças são elas mesmas, mas sem saber, lógico, elas não fazem isso por maldade. Porque se você for olhar, a criança ela é sempre mais agitada, né? Ela sempre altera a emoção do cachorro, sendo criança. Então ela altera bastante isso. Então o que eu aconselho? Eu aconselho que quando sua filha for correr, pega aquele macaquinho de pelúcia, amarra um cadastro e pede para ela correr arrastando isso no chão. Assim, olha que negócio legal. Vai se divertir ela e vai se divertir o cachorro, tá bom? Você pode fazer isso. Eu acho que essa dica ela está ao seu alcance. Existem outras dicas que envolvem controle, só que são mais complicadas. Você precisa aí de um acompanhamento de um profissional positivo. Mas essa, se você fizer uso, com certeza você vai ter bons resultados, tá bom? Essa eu achei sensacional. Muito boa. O pessoal está muito caprichoso nas perguntas. O treinamento tem que ser feito sempre pela mesma pessoa da casa? Vamos lá. Eu tenho o costume de falar o seguinte, o cão ele aumenta muito a empatia, a conexão com a pessoa que treina. Não tem aquela questão que as pessoas pegam e falam assim, né? O cachorro ele só... As pessoas... eu que falo, mas eu falo por quê? Por experiências, né? O pessoal fala, o cachorro ele só obedece o treinador. O cachorro só obedece o meu pai, o cachorro só obedece o meu irmão. Mas é óbvio, isso é por meritocracia. É claro que o cachorro vai obedecer a quem participa. Agora,
Digamos que tem 5 pessoas dentro de casa. Já pensou se essas 5 pessoas conseguem colocar o cachorro diariamente em modo de treino positivo? Gente, é sério, esse cachorro seria sensacional. Então, se existem outras pessoas que podem aumentar o vínculo com o cachorro, olha, manda ver, tá bom? Engaja esse povo aí dessa casa, bota eles para treinar, tá? Que eu acho super interessante. Essa aqui também é um andor da galera que fala assim: como fazer meu border filhote parar de querer me morder? Olha, o primeiro comportamento, eu usaria falar que o primeiro comportamento que o cachorro ele aprende, o primeiro é usar a boca, tá? Usar a boca é o primeiro dos comportamentos. E sabe qual é a primeira luta? A primeira brincadeira que ele aprende também é a lutinha entre os irmãos, né? Então, ele já sai do canil, ele já sai da mãe com essa programação. Vou morder, quem que eu vou morder? Quem que eu vou morder? Porque se você for olhar do ponto de vista emocional, isso é uma necessidade porque são mamíferos. Então, existe um período aí do filhote que ele parece uma traíra, né? Morde tudo, até o vento passar na boca dele, ele morde. O que você precisa fazer? Dar opções melhores. Ou você dá opções melhores e melhora a forma de se comunicar com ele. Primeiro, tem algumas pessoas que vão ter contato com o cachorro e aí elas começam a colocar a mão no cachorro e... Bebezão, isso, aí ela ativa muito o comportamento predatório de captura do cachorro e acaba que o cachorro vai nas extremidades e aí ela acaba dizendo, nossa, meu cachorro me morde muito e acaba que ela não entende que ela que estimulou ou outra pessoa estimulou isso. Olha que negócio interessante, se você não estimula o seu cachorro ali morder, mas se tem uma pessoa na casa que estimula, o cachorro vai morder todo mundo. Por quê? Porque foi reforçado as mordidas nas extremidades de um indivíduo. Agora, meu conselho é que você compreenda, você não vai conseguir combater a mordida de forma que ele pare, mas você pode dar opções melhores para ele morder. Você vê a opção do brinquedinho, você vê a opção já dos desidratados, tá bom? Entenda que isso é uma fase, logo passa, mas o cachorro ele não pode ficar sem essas opções, senão, coitado dos seus dedos. Você que o diga, né? Gente, eu acho que nós já estamos para acabar. Eu vou escolher aqui a última pergunta. Vamos lá. Aqui que é aqui, viu? Olha, como dar reforço positivo para o cachorro que não tira os olhos de gato? Seu cachorro ele se conecta muito ao gato por comportamento predatório. Isso mesmo. Então o que é que eu aconselho? 2 coisas. Faça treinamentos, seu cachorro ouvindo o miado do bendito gato. Você pega uma caixinha, põe no YouTube e põe lá, gato, miado de gato. E aí você vai treinando ele e deixa essa caixinha. Você pode também apresentar esse estímulo nas horas em que ele for comer. À medida que ele não vai reagindo à vocalização do gato, que negócio legal, muito bom. Aí você vai trabalhar a distância. Digamos que o seu cachorro reage ao gato a 5 metros de distância. Você vai fazer o seguinte, você vai para 7 metros, ele ainda reage, vai para 10, tá? À medida que ele não for reagindo, você vai se aproximando, tá bom? Então, essa seria uma dica que está ao seu alcance. Embora existam outros manejos, mas essas 2 dicas, elas podem surgir aí grandes efeitos, grandes resultados se você colocar em prática, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa live hoje. Eu adoro essa parte das perguntas, né? Porque eu consigo passar questões teóricas para vocês, né? Então, vocês praticando é bem legal. Não esqueça do Bem Que Podia. Envia o nosso Bem Que Podia aí. Bem Que Podia é o meu como fazer algo simples e que seja digno de aplausos. Então, envia o teu Bem Que Podia pra gente que a gente vai adorar, tá bom?
estar postando ele e analisando. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até quarta-feira, que agora vai ser nas quartas, às 20h21, nós temos o nosso encontro Tutor 2021 marcado. E não esqueçam, coloquem em prática. Tá? Tchau, tchau.